A gente além de falar das ações importantes que nós temos agora nesse ano, onde nós vamos lançar aí um pacote de 89 ruas, mas também uma prestação de contas do que a gente fez para trás, né? Maravilha. Então eu fico muito feliz de estar aqui ao vivo e a gente fazer um bate-papo, né, em ações importantes, como nós começamos em 2021. Não sei se eu já posso começar a entrar nessa pauta. Pode sim, mas vamos falar o ano passado foram feitas 73 ruas. Isso, no ano passado, inclusive está por aqui. Não, começa de onde você acha que está melhor. Vai na sua organização. Vai na sua organização. Na verdade, a gente, aproveitando aqui a audiência, a gente falar um pouquinho da nossa prestação de contas, né? 2021, 2022, saber o que o 2023. prefeito Fúria fez. Isso. Quando nós assumimos a gestão de Cacoal, a gente não tinha ali, nós pegamos num momento muito difícil, que foi a pandemia. Eu não acreditava no senhor nunca. De verdade. Na verdade, muita gente não acreditava. São dois caras que eu não acreditava nunca que seria um bom político. Seria o senhor, né, que era brigão como vereador, já era um passo importante. Já era um passo importante. E o deputado Cirone, eu não acreditava nunca. Sério? Eu não via ele como político. O cara é o cara, né? E tá dando certo, sim, né? Com certeza. Na verdade, Edson, nós assumimos a gestão num momento muito conturbado e um momento muito difícil. Não só para os prefeitos, mas para a humanidade. Nós pegamos a segunda onda da pandemia, pessoas morrendo no mundo inteiro. E nós, comércio fechando. Comércio fechando. A crise bateu A crise batendo. E nós tivemos que nos reinventar diante de toda essa situação. Eu tinha acabado de sair da Assembleia Legislativa e assumir a Prefeitura de Cacoal. Não tive processo de transição, porque a eleição foi no final do ano. Chegou em dezembro, uma transição muito difícil, e eu já assumi em janeiro. Então eu assumi um negócio no escuro. Primeira coisa, nós se deparamos que a Cacoal não tinha um hospital de referência da Covid. Nós tínhamos naquele momento o Euro atendendo, mas não atendia Covid. E porque o município, é um pronto-socorro, né? Que é um pronto-socorro. E o município tinha somente o quê? Uma unidadezinha básica, que era aqui a UCS no centro, muito pequena, sem condições nenhuma, sem estrutura, e aí eu tinha um prazo pequeno. Então, quando eu assumi, qual foi a nossa primeira iniciativa? Eu acho que deve ter imagens aí. Nós criamos o Hospital de Campanha de Cacoal. O primeiro hospital de campanha não é de Cacoal, é o primeiro hospital de campanha do interior de Rondônia. Nenhum município em Rondônia tinha um hospital de referência da Covid. E nós inauguramos essa unidade, Edson, em 12 dias, com 10 leitos de semi-UTI. Nós tínhamos ali toda uma equipe multiprofissional, numa escassez de profissional. A gente conseguia manter 4 médicos, de 3 a 4 médicos no plantão, atendendo a população, e mais toda a equipe multiprofissional. E foi um grande marco ali na nossa gestão, esse início aí. Depois disso... que inclusive ele continua funcionando, continua funcionando. Isso é o mais importante. E posterior a isso, nós pegamos o quê? O empresário do centro de hemodiálise chegou para nós e falou assim, olha, prefeito, eu não dou conta, a hemodiálise faliu, eu não dou conta de tocar. E aí, nesse meio tempo, né, vendo ali a necessidade, que a gente sabe que o paciente de hemodiálise ele só tem essa máquina para sobreviver, eu fiz uma intervenção. O que é intervenção? Eu tomei uma unidade de um particular e trouxe para dentro da prefeitura de Cacoal. Praticamente tomado. Grande, né? É uma responsabilidade grande, porque se o paciente desse morre dentro de uma intervenção, eu teria responsabilidade, inclusive por homicídio culposo. Então, nesse sentido, nós assumimos essa responsabilidade, nós conseguimos uma parceria com o Corpo de Bombeiros, o avião do bombeiro foi buscar insumos. A hemodiálise não tinha insumo, não tinha material, não tinha nada. Foi buscar insumos em São Paulo, nós compramos pela prefeitura, e hoje esse centro de hemodiálise é uma grande referência, hoje mantendo aí mais de 170 pacientes na máquina de hemodiálise. E parou aquele problema, né? Parou o problema, hoje está uma paz com os funcionários, com a nossa equipe e para a vida do paciente, né, que depende dessa máquina para sobreviver. Depois nós entramos no processo de vacinação, Cacoal se tornou um grande, né, um dos municípios que mais vacinava no interior, na região norte. Nós sempre despontamos ali que entre os municípios que mais vacinava, criamos o busão da vacina, criamos a vacina pelo sistema Drive. Então nós vacinamos aí mais de 220 mil doses de vacina. A nossa equipe aplicou nesse processo de vacinação e Cacoal foi o primeiro município do país, do Brasil, a vacinar crianças acima de 12 anos com comorbidade, que foi as nossas crianças do Cernic. Então nós passamos por cima de todos os protocolos e nós enfrentamos, inclusive, ações do Ministério Público, mas nós fizemos a nossa parte para salvar a vida daquelas crianças que ficavam em casa, não poderiam sair dentro de casa porque elas seriam ali praticamente quase as últimas a serem vacinadas. Era o momento do senhor arriscar, né? Era o momento de arriscar. Tem que fazer, vou fazer acontecer. Porque quando é um prefeito mole demais, vou fazer, não sei se eu vou fazer. Fica em cima do muro. E o senhor já toma a decisão e faz. Vão fazer. Como nós tomamos na questão do fechamento do comércio.
quando o governo ele baixou os decretos que os municípios começaram a fechar, a Cacoal não fechou. O que a gente fez? A gente foi demonstrar para a Justiça que nós estávamos fazendo a desinfecção das ruas, que nós tínhamos o hospital de campanha, que a gente estava avançando no processo da vacina. Quando veio o decreto de fechamento, eu estava com tudo isso formalizado e eu entrei na Justiça contra o fechamento do comércio. A gente conseguiu manter o nosso comércio aberto e foi isso que manteve a geração de emprego e renda. A gente não sentiu tantos impactos como outros municípios que fecharam as portas, que sentiram um impacto grande ali. Foi pior. No momento da pandemia foi extremamente pior. Depois disso, Edson, nós abrimos o Hospital PAN. Né? Nós entramos em 2022, nós criamos o PAN em 2022 justamente para quê? Passada a pandemia, nós criamos a unidade para tirar o povo do banco do euro. E é importante a gente falar isso porque reviver, a gente reviver o passado é importante. Por quê? Antigamente as pessoas aguardavam 7 horas de espera lá no banco do PAN. Do euro. Por quê? Porque o euro era um pronto-socorro. Então o euro não tinha aquela habilidade para fazer esse atendimento de baixa e média complexidade. E não são pessoas de Cacoal, vem da região toda. Então hoje nós temos o nosso pronto atendimento municipal, criado na nossa gestão, uma unidade que está atendendo em média 500 pessoas todo dia. Então aquele atendimento que a gente consegue ali dar aquele primeiro suporte. Hoje nós temos uma sala vermelha lá no PAN. Então o paciente chegou grave. O paciente precisa ser entubado, o paciente é vítima, sei lá, de um AVC. A gente já atende ele, dá aquele primeiro suporte e regula o paciente. E aí que nós entramos com uma briga com o Estado. Por quê? O Estado fechou a porta para o PAN e não era esse o nosso combinado. O hospital regional, o Hospital Euro de Cacoal, não o regional, mas o Hospital Euro, ele recebe hoje do governo federal 3 milhões por ano, só para ter a porta aberta para a população de Cacoal. Para você ter uma ideia, Porto Velho não tem hospital municipal. Porto Velho é gigante, é 3 vezes maior do que o nosso município. Sim. Não tem hospital municipal. Por quê? Porque essas cidades que são polo, que são sede, elas não conseguem manter um hospital municipal porque toda a região deságua lá. Então, por isso que é o Estado que mantém os hospitais municipais dentro desses municípios que são polo. Exemplo, é um hospital do Estado, mas ele tem a obrigação de atender de porta aberta a população daquele município onde ele é sediado, porque ele é uma regional. Então, além de receber todos os municípios em volta, ele tem essa obrigação da média e alta complexidade de atender esses pacientes. O que eu fiz? Eu abri o PAN para tirar o da baixa para média. Exemplo, o com dor de barriga, o com febre. Isso aí não é responsabilidade do PAN, do euro mesmo, não. É responsabilidade do PAN. Doeu a cabeça? Não precisa. Agora, o infartado, o atirado, o esfaqueado. Acidentado. Esse é ali. Essa é a obrigação. A única coisa que nós queremos do Estado, e a nossa briga com o Estado está sendo essa, é querer um direito que é nosso. Primeiro, é que a unidade é nossa, o prédio é nosso. Boa parte do que está lá dentro, centro cirúrgico, boa parte dos equipamentos são nossos. E eles recebem para atender quem? A população de Cacoal. Então, automaticamente, o que nós queremos é isso. É a porta aberta. A gente não vai mandar um paciente com febre lá para o euro. Nós vamos tratar dele lá no PAN. Agora, o paciente que é um paciente que tem um surto psiquiátrico, que hoje está tendo que ir para Porto Velho, um paciente, às vezes, infartado, um senhor que chegou agora recentemente, que ele lá no PAN, ele vomitou mais de 2 litros de sangue. A nossa equipe teve que entubar esse paciente e a vaga dele estava saindo lá para Porto Velho. A nossa médica falou, não, negativo. Eu não vou levar, colocou dentro da ambulância, levou e colocou dentro da sala vermelha do euro. A médica falou, não vou levar, que esse paciente vai morrer na estrada. Vai daqui para Porto Velho. Então tem coisa que não tem lógica. O papel é muito frio. Para a pessoa que está na regulação, no centro de regulação lá em Porto Velho, ele não está sabendo do caso. É muito frio o papel. Então quando chega de médico para médico, a história é outra. Então é somente essa nossa briga com o Estado hoje. A mesma coisa, prefeito, é a regulação. Faz a regulação aqui, vai para Porto Velho, eles que vão decidir. Eles que decidem a vida do paciente. Não sabe nem como está. Nós estamos com um senhorzinho de 83 anos aqui no Euro, que está esperando uma vaga para ir para Porto Velho, 83 anos. Cara, vai carregar esse senhor de idade. Sai daqui, anda 6, 7 então, horas. São coisas que a gente realmente não concorda. Eu acho que tem que ser resolvido. E a minha missão quanto município é manter a estrutura do PAN. Nós estamos fazendo isso, graças a Deus.